Querigma de Marcos. Então, nós vamos trabalhar o mês de junho e julho, tanto eu, quanto o Juliano, quanto o Paulo Serosino, aos domingos à noite, o querigma de Marcos. A palavra querigma é uma palavra grega que tem o significado de mensagem, proclamação, anúncio. Então, nós vamos ler o Evangelho de Marcos e tirar do Evangelho de Marcos a mensagem de Jesus, o anúncio que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra e que Marcos narrou. Marcos, ele deixa de modo muito claro que nós somos o corpo de Jesus na terra. Logo, como corpo de Jesus, nós temos a implicação, a responsabilidade, a ordem de manifestar a vida de Jesus aqui também na terra, se é que somos o corpo de Jesus, não é? Então, vale a pena você que nunca leu o Evangelho de Marcos, se dedicar durante este tempo para fazer a leitura do Evangelho de Marcos. Eu imagino que alguns já tenham lido o Evangelho de Marcos, mas outros ainda não leram. Então aproveite e use esse tempo para que você conheça o Evangelho mais curto da Bíblia e que fala tanto ao coração, a ponto de Eugene Peterson escrever um livro, De Volta à Fonte, em busca da espiritualidade, e ele focaliza Marcos como a fonte de toda a espiritualidade cristã. Todos os evangelhos saem de Marcos. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, embora não esteja sequencialmente na sua Bíblia como o primeiro, mas ele é o primeiro a ser escrito. E ele foi escrito datam aí, entre 40 e 70, mais provavelmente, como alguns teólogos afirmam, no final da década de 50, depois de Cristo. Então, escreve o Evangelho de Marcos. Marcos foi escrito para um povo gentílico, para um povo como eu e você, mas que tinha uma diferença: eles viviam em Roma. E Roma, na época em que Marcos escreve, provavelmente deveria ter aí por volta de 1.500 habitantes, sendo desses 1.500, 800 escravos e 700.000 livres. Então, tinha mais escravos do que livres. Aí você entende o porquê que o Evangelho de Marcos é escrito focalizando Jesus como servo sofredor. Então, cada evangelho você vai ter um foco central. Se você ler Mateus, Jesus é o rei, por isso que começa com a genealogia. Se você ler Lucas, Jesus é o filho do homem. Jesus, no João, ele é o próprio Deus. E em Marcos, ele vai ser o servo sofredor. Está sendo direcionado para um povo que a maior parte é servo, é escravo, e a palavra servo é esse significado, é escravo. Então, não poderia ter outro foco a não ser esse. Esse Marcos, ele foi um grande ajudante, tanto do ministério de Paulo, quanto do ministério de Barnabé e de Pedro. Se você abrir a sua Bíblia lá na sua casa em Atos 12:12, você vai perceber isso. Lá vai estar narrado por Lucas que Marcos, ele ajudou nas missões, nas primeiras viagens missionárias, tanto o Paulo quanto o Barnabé e depois o Pedro. A casa de Marcos, em Atos 12:12, provavelmente tenha sido o primeiro núcleo cristão, ou a primeira casa onde se abriu um ponto de pregação. Em Atos 12:12 fica muito claro isso. Pedro, quando sai da prisão, ele vai para a casa de João Marcos. Em Atos 12:12 está escrito isso.
E ele chega lá e as meninas e a moça que abre a porta diz: olha, Pedro está à porta. E eles estavam reunidos em oração para que Pedro fosse solto. É engraçado, né? Esses crentes, desde aquela época até agora, às vezes a gente ora e não acredita na oração, não é? Eles estavam lá orando para que Pedro fosse solto, Pedro aparece na porta e eles ficam com medo de abrir a porta porque pensavam que era uma cilada. Olha só que situação, isso é uma coisa antiga. Então não fica em crise quando você ora e você, às vezes, parece que chega a bênção na sua vida e você diz: não, mas será mesmo? É pela graça de Deus, tudo pode acontecer. Qual era então o propósito de Marcos ao escrever o Evangelho? Como hoje eu estou fazendo essa introdução, preciso deixar estas coisas claras para você, para que os outros irmãos não percam tempo falando disso daqui que já estou mencionando, eles vão direto aos textos deles. Tá? Então, o propósito de Marcos é esse: é apresentar Jesus aos gentios, aos escravos, como o servo que veio a serviço do Pai. Marcos 14, 26. Marcos 10, 41, 45. O servo a serviço dos necessitados. Na verdade, quando você vai para o capítulo 14, o verso 51 e 52, você vê o próprio Marcos narrando que um jovem nu saiu correndo no momento em que Jesus estava sendo levado para a crucificação, estava envolto em um lençol, e o verso 52 diz que ele sai nu, correndo. Esse jovem que saiu correndo é o próprio Marcos, ainda novo na idade, ele não quis, né? Não é bobo, não quis mencionar o nome dele aqui, mas ele é o jovem nu que sai correndo no próprio Evangelho. Agora, hoje, eu quero concentrar com os irmãos, já que é proclamação e anúncio do reino de Deus, hoje eu quero focalizar com os irmãos a mensagem de Marcos mostrando o reino de Deus. Como que Marcos descreve o reino de Deus? É fantástico isso. Nós precisamos entender que o reino de Deus é diferente do reino dos homens. E Marcos faz isso de modo categórico. E para usarmos os textos, não é, que falam sobre o reino de Deus, na verdade, eu escolhi uma parábola que ela é dividida em 3, e o Evandro depois vai ler os textos conforme serão projetados, tá? Ele vai me auxiliar na reflexão. Então, vocês vão perceber as 3 parábolas: a parábola do semeador, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Na verdade, é um texto só, o capítulo 4, e ele está falando em forma de parábolas. Então, para isso, nós vamos primeiro entender algumas coisas aqui no texto. O que é parábola? Porque é bom você ter essa definição na mente, para que depois você vá para o texto, vá para então essas parábolas e compreenda. Parábola eram histórias que Jesus contava no caminho. Era a forma que Jesus usou para ensinar. É uma forma de ensino através de comparação. Não existe forma melhor de ensinar alguém do que em forma de comparação. E Jesus, num contexto totalmente agrário, num contexto totalmente de escravos, ele usa o método agrário, o método rural. Jesus vai falar do reino de Deus, algo tão difícil de ser falado e explicado. Ele vai falar usando os elementos que as pessoas conheciam no cotidiano. Ele vai usar grão de mostarda, ele vai usar a própria mostarda, ele vai usar a semente, ele vai usar o semeador. Então, Jesus está falando neste contexto para estas pessoas. E
vale a pena a gente lembrar que as parábolas são histórias fictícias. Não vai se escandalizar. São histórias fictícias. Isso significa que elas não aconteceram, mas poderiam plenamente ter acontecido. Por quê? Porque são histórias verossímeis. É diferente de fábulas. Parábola não é fábula. Parábola é uma história que tem elementos suficientes que poderiam acontecer, e fábula são coisas que não acontecem. Por exemplo, mula sem cabeça, saci pererê, chapeuzinho vermelho. Essas coisas são fábulas. Agora, Jesus está usando de elementos que poderiam existir para explicar o reino de Deus. E você sabe o que isso significa? Que o bom samaritano não existiu. O filho pródigo foi um personagem, também não existiu. O rico e o Lázaro. Isso vai deixar de ser verdadeira a Bíblia? De modo algum. Jesus estava usando estas figuras para mostrar como funciona o reino de Deus. É isso que a gente precisa focalizar. É nestas coisas que a gente precisa focalizar. Então, qual era a finalidade das parábolas? Parábola tinha a finalidade de diferenciar o reino de Deus do reino dos homens. No reino de Deus, nós aprendemos desde cedo os princípios e os seus costumes. Por isso é difícil de mudar a nossa mente com as verdades e os princípios do reino dos céus. Porque para nós, verdadeiros são os princípios do reino dos homens, porque desde pequenininho nós fomos ensinados como funciona o reino dos homens. E a gente acha que o reino de Deus funciona da mesma forma, só que o reino de Deus, os princípios e os valores são diferentes e muito maiores do que no reino dos homens. E a partir do momento que a gente tem essa revelação de Jesus, quando Jesus nos alcança do mundo que a gente vivia, do reino dos homens, aí a gente começa a viver a partir não mais dos princípios do reino dos homens. A gente começa a viver então a partir dos princípios do reino de Deus. Então a finalidade da parábola era essa, é mostrar aos homens como o reino de Deus funciona. E não existe coisa mais prática. Igual às vezes eu vejo algumas pessoas mencionando, lá no céu vai ter ruas de ouro. Outros dizem, eu fui arrebatado, tive uma visão. Deixa de bobagem. Deixa de bobagem. João, quando foi arrebatado, e ele diz que lá no céu tinha ruas de ouro, era a forma que João ele encontrou para nos explicar que o reino de Deus é algo maravilhoso, é uma joia preciosa. Não tem nenhuma literalidade naquele texto. Nenhuma. Se a rua for de ouro ou não for, qual a diferença? Então, percebam, é para isso. E eu quero hoje, sabe, de um modo bem categórico, mostrar que nós precisamos reeducar a nossa forma de ler as Escrituras. Reeducar, porque nós lemos as Escrituras de modo distorcido, e nós precisamos começar a buscar nela a chave. É Cristo, tudo é Cristo. Fora dele não há razão de céu ter rua de ouro. Vocês estavam bem descansados, né?
E eu descansei, agora eu voltei, mas voltei com uma vontade de pregar. Vamos lá. Em primeiro lugar, para servir no reino de Deus, é preciso semear. Eu só não posso me empolgar e passar aqui do horário. É preciso semear. Então, em primeiro lugar, se você deseja servir no reino de Deus, você precisa semear. Aí você já fica pensando, vai mexer no bolso. Não estou falando nada de dinheiro, o evangelho não vai falar nada de dinheiro. Olha o texto que o Evandro vai ler. A semente que nós precisamos semear é outra, querido. Dinheiro é consequência, dízimo, oferta, isso é coisa de quem realmente se converteu ao Senhor. Isso não é coisa de quem quer ganhar coisa de Deus, não. Dízimo, oferta, isso é obrigação de todo aquele que se diz nascido de novo. A semeadura que a Bíblia fala é de outra semeadura, não é dinheiro. Vai lá, por favor, Evandro, leia. Ouçam, o semeador saiu a semear, o semeador semeia a palavra. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então aqui a gente percebe Jesus focalizando o papel do semeador. O que é que o semeador tem que semear? É dinheiro no texto? Não, é semente. Agora, para semear, aí é que começa a ficar difícil, porque para semear é preciso desprendimento desse reino, desse mundo. Só pode semear quem se esforça para focalizar o reino de Deus como prioridade. O texto está dizendo isso. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: cristão e semeador não são rótulos. Cristão e semeador não é rótulo de discípulo. Cristão e semeador que não semeia não é cristão, não é discípulo de Jesus. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que semeador é uma maneira que todo discípulo de Jesus, que todo aquele que nasceu de novo, deve praticar, deve viver diariamente, constantemente. É alguém que escolhe mudar de estilo de vida e começa a viver no reino de Deus, saindo do reino dos homens. Se nós não semearmos a palavra de Deus, se nós não começarmos a mudar o nosso cristianismo, nós somos apenas membros de uma igreja terrena, usamos o rótulo de cristãos, mas nós não somos cristãos de fato, porque aqui a árvore tem que produzir fruto. A árvore que não produz fruto é cortada nas Escrituras. Então, a pedagogia do semear, ela vai apontar aqui 3 atos, para mostrar que a vida do discípulo, ela não é algo parado, não é algo estático. Percebam os verbos de ação. O semeador saiu a semear. O que é que Marcos, nessa narrativa, estava querendo mostrar para aqueles servos e para todos os leitores do seu evangelho? Que a vida cristã não é estática. A vida cristã não se resume ao domingo à noite, malemar domingo de manhã para aqueles que vêm à escola bíblica dominical. Isso não é vida cristã.
Vida cristã é alguém que se envolve diariamente, completamente com o Evangelho de Jesus, com a semente do Evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos entrando e saindo, indo e voltando. Nessas chegadas e nessas idas, nós encontramos muitas pessoas que não conhecem do Evangelho, que não conhecem do reino de Deus. E é neste contexto que Deus nos coloca. Para quê? Para semearmos. Semearmos o quê? O Evangelho, o reino de Deus nos corações. O grande problema nosso é que nas nossas saídas, nós saímos com a mente do reino dos homens. Nós saímos para descansar, nós saímos para o lazer, nós conseguimos reunir alguns amigos para fazer um churrasco, nós conseguimos reunir alguns amigos para ir ao cinema. Essas são as saídas do reino dos homens. É errado isso? Não. Mas começa a ser quando eu também não tenho empenho, não me esforço para reunir as mesmas pessoas do churrasco, as mesmas pessoas do cinema, as mesmas pessoas da série, as mesmas pessoas das viagens, para semear o reino de Deus. Isso está demonstrando que nós estamos com o coração cheio dos princípios do reino dos homens, e não com os princípios do reino de Deus. O outro verbo de ação que mostra o ato do semeador é que o semeador semeia o quê? A palavra de Deus. E esta deve ser a grande pergunta. O que é que temos semeado? O que é que temos semeado? Não nos enganemos, irmãos. Nós estamos o tempo todo semeando. Coisa boa ou coisa ruim. Não se preocupe. Estamos o tempo todo semeando, coisa boa ou coisa ruim. E sabe qual é o grande problema nosso, que nós deveríamos semear a palavra de Deus? O nosso grande problema é que nos falta poder de fogo. Sim, poder de fogo, não poder de fogo como os neopentecostais, né? Poder de fogo que eu digo é porque nós só temos contato, muitos aqui só têm contato com as Escrituras no domingo à noite. Então, como que ele vai se armar para, de modo categórico, semear a semente, que é a palavra de Deus, se ele não tem semente para semear? Ele não tem semente. O que ele vai semear? O que ele vai semear? Por isso que eu estou dizendo, o que é que você tem semeado nos corações das pessoas? E quando a gente está sem semente, o pior e a maior tristeza é que daí, na semana, nós somos atropelados por opiniões esdrúxulas. E em nome da amizade, nós nos dobramos a elas, porque em nome da amizade e do politicamente correto, eu não posso contrariar esta pessoa, porque afinal, se eu disser a ela que isso é pecado, não é esse o caminho de Deus, ela vai virar a cara para mim. Deixa de bobagem. Nós estamos aqui não é para agradar homens. Nós temos um Senhor, e este Senhor precisa que o honremos de tal modo pelo qual Ele demonstrou tanto amor naquela cruz por mim e por você. Mas a gente prefere, em nome da boa amizade, nos render às opiniões esdrúxulas, só para não contrariarmos e não perdermos a amizade. O que é que você tem semeado?
Alguns gostam de semear ódio, discórdia, guerra, divisão. Ele quer ver o circo pegar fogo. E o miserável vem no culto ainda. Vem no culto. Tem uns que tomam até ceia. Podia dar a mão com Judas, isso aí. Judas também tomava ceia. O que é que você semeia? O sábio Salomão dizia: quem semeia vento, colhe tempestade. Não esquenta não, queridão. Não esquenta não, queridona. A colheita vai chegar. De tudo que gostamos de semear, vai chegar. E é engraçado, né? Você pega uma semente de milho e planta. Nasce um pé de milho, nesse pé de milho, se ele sair bom, vai sair pelo menos umas 3 espigas. E quanta semente tem em cada espiga? Aí Deus nos dá a oportunidade de comermos caroço por caroço da plantaçãozinha que fazemos. Estamos semeando. O que é que você tem semeado? Pensa bem. Pense bem. Terceiro verbo de ação é reproduzir. Está claro isso no texto. Em contrapartida, é como se Jesus estivesse dizendo que a semente que germinou, ela continua produzindo. Ou seja, aquele que nasceu de novo, ele deve continuar reproduzindo a vida de Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo. Não é isso que o Marcos vai focalizar no Evangelho? Como corpo de Cristo, nós devemos continuar reproduzindo o quê? A vida de Cristo nas pessoas que estão à nossa volta. Afinal de contas, existem muito mais pessoas que não conhecem do Evangelho do que pessoas que conhecem do Evangelho. E nós que fomos alcançados pelo Evangelho, não podemos deixar sermos influenciados por estas pessoas. Pelo contrário, Jesus disse que nós somos o sal e a luz, é nós que devemos influenciá-las. Mas como influenciá-las se nos falta poder de fogo? Se nos falta semente? Se nos falta argumentos? Como? Por isso hoje, eu quero que você, como um cristão, pense muito bem. Por que muitos dos nossos jovens, quando chegam nas universidades, eles vão se embriagar? Muitos vão se embriagar. Sabe por quê? Porque eles vão com um conceito idiota, e não caia nesse conceito idiota. A Bíblia não proíbe bebida, mas a Bíblia proíbe embriagar-se. Isso é um conceito idiota. Idiota. Sabe por quê? Eu olho para o cara que fez a lei seca, ele tem mais do Evangelho. Ele é um ímpio, mas ele tem mais do Evangelho do que um crente que fica bebendo. E pega o volante ainda. Um policial que prende um crente que bebeu ao volante, para mim, o policial tem mais do Evangelho. Por mais ateu que ele seja, ele tem mais do Evangelho do que aquele miliante, crente, miliante, que estava ao volante, bêbado ou tomado, dirigindo. Então nós precisamos, irmãos, não cair
nestes conceitos do reino dos homens. O reino de Deus é diferente. Nessa pedagogia do semear, Jesus nos ensina que nós devemos pôr a mão no arado e proclamar, anunciar os princípios do reino de Deus, influenciar vidas e não sermos influenciados pela secularização mundana que está entrando nas igrejas, secularização mundana. O Evangelho veio, o Marcos está mostrando para nós reproduzirmos a vida de Cristo em outras pessoas, para que elas também sequenciem a obra do Senhor. Segundo lugar, para servir no reino de Deus, é preciso não só semear, mas é preciso observar. Pode ler, Evandro. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, quer ele durma, quer ele se levante. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. É triste, mas nós vivemos uma época de pouca observação daquilo que realmente tem valor. Quer ver? Quanto tempo você gastou essa semana observando algum texto das Sagradas Escrituras? Seja sincero. Alguém aqui já leu os 18 capítulos de Marcos? Levanta a mão, só para eu dar uma olhada. Amém, pode baixar. Ó, vocês leram até demais, porque Marcos só tem 16 capítulos. Parabéns, vocês estão lendo bastante. Nunca mais vão levantar a mão, né? É assim mesmo, estou brincando. Mas a gente, às vezes, não observa como a gente deveria observar. Agora, compare. Quanto tempo gastou essa semana diante das redes sociais? Facebook, Twitter, WhatsApp. Compare. Quanto você observou nas postagens, nos links, nos envios, nos recebimentos? Quanta observação nós fazemos só na perspectiva do reino dos homens? Nós devemos começar a observar intensamente, irmãos, as Escrituras. Devemos começar a observar intensamente se é que, de fato, desejamos viver no reino de Deus. E nessa observação, Jesus, ele, na fala que o Marcos narra de Jesus, ele faz duas observações para que o discípulo não desanime. A primeira, você vai perceber isso, as duas observações que o texto que o Evandro leu aponta para que nós não desanimemos como discípulo. A primeira, verso 26, é o nosso papel como semeador. Semeador sai para semear o quê? A palavra de Deus. Só que nós não levamos em conta os 4 tipos de solo. E a gente quer que todos os solos produzam. O nosso papel aqui, Jesus está dizendo que é só semear a semente. Esse é o meu papel, esse é o seu papel.
O grande problema é que nós queremos converter as pessoas à força. E aí a gente semeia e não vê fruto, e aí a gente o quê? Desanima. Vamos aprender com Jeremias. 40 anos pregando para Israel. E ninguém se converteu. Meu Deus do céu, 40 anos. Mas ele não deixou de semear a boa semente. E nós, por qualquer coisa, a gente para de semear a boa semente. Nós não podemos esperar que as pessoas reajam como a gente gostaria que elas reagissem. Eu não posso ser ingênuo de achar que eu estou falando para este auditório e todos estão reagindo da mesma forma que eu gostaria que reagissem. Eu não posso ser ingênuo. Somente o quarto solo vai receber essa semente. E eu percebo daqui, alguns assim, outros olhando desesperados para o relógio. Pior, outros querendo tirar a atenção de quem está querendo prestar atenção. Eu olho daqui e falo, demônio. Eu não posso ser ingênuo assim. Mas por causa disso, eu não vou deixar de semear. Eu vou continuar jogando a semente, porque existem aqui dentro quartos solos. Estes vão receber. Estes vão sair e vão começar a reproduzir frutos de arrependimento. A outra observação para nós não desanimarmos é o papel de Deus. Está claro no texto que se nós fizermos o nosso papel, que é jogar a semente, quem vai fazer o resto? Deus, o Espírito Santo. E vai fazer em que solo? No quarto solo, só no quarto solo. E aí você percebe que a conversão é um mistério, gente, que nós não conseguimos explicar, ele simplesmente acontece. Eu estou falando aqui, talvez alguém entrou cego, não conseguindo enxergar as coisas de Jesus, e automaticamente, eu falando, jogando a semente, o Espírito Santo vai ali, tira as cortinas dos olhos, tira o tampão do ouvido e diz: meu filho, minha filha, esta é a semente do Evangelho, você é uma pessoa que eu escolhi, você é uma pessoa que eu amo, você é uma pessoa que eu morri para te alcançar, para te salvar. Quem faz isso? Só o Espírito. Só Ele tem autonomia para mudar o coração do homem. Só Ele tem autonomia para tirar o homem do reino das trevas e transportar para o reino da luz. Não é minha eloquência, não é a minha explanação, é Cristo, é o Espírito de Deus, só Ele, por isso que só Ele pode ser glorificado, só Ele, ninguém mais. E quem sabe nessa noite, Ele não está alcançando mentes, corações, resgatando e dizendo: hoje eu te comprei, te gerei, te separei e vou te selar. Só Ele pode fazer isso. Só Ele tem essa autonomia. Então, não deixemos de fazer o nosso papel, que é opinar, que é pregar, que é viver o Evangelho. Não importa os tipos de solo, importa é que semeemos e deixa as coisas acontecerem com Deus. Observando a Bíblia, irmãos, a gente percebe estas duas verdades de modo muito claro. Por quê? Primeiro, no reino dos homens, o que é que tem valor? É a quantidade, é o número, é a cifra.
Aliás, quanto mais melhor, né? Não é assim no reino dos homens? É assim no reino dos homens. Nós nos importamos muito com a aparência. A aparência vale muito para a gente olha para a casca. Agora, no reino de Deus, não importa se são 4 solos. Está claro aqui no texto, não importa. O que importa é o solo que dá mais fruto. Esse é o que importa para Deus. Ele não está preocupado se tem 4. Ele está voltado para aquele que está dando fruto. É tudo diferente. Não importa para Deus a quantidade, é qualidade. Qualidade. E a Bíblia confirma isso com 2 experiências fantásticas. Jesus chama 12. Um nega, um trai, um era incrédulo. Gideão começa o seu exército, se não me falha a memória, com 22 mil. Não me falha a memória? 32 mil. Depois cai para 22 e vai terminar com 300. Rapaz, que loucura é essa? Na perspectiva do reino dos homens, quem tem mais poder? Um exército de 32 ou um exército de 300? Vamos, gente, na perspectiva, vocês estão com medo até de responder isso. Não é? Aqui não tem pegadinha, não. Claro que na perspectiva humana, quem tem mais poder é o exército com 32. Mas na perspectiva do reino de Deus, irmãos, Deus com 300 homens, Ele vence qualquer batalha. Ele vence qualquer exército. 300 homens valentes com Deus, rapaz, não tem batalha que resista. Então não se preocupe com a aparência. Aliás, isso nunca pegou Jesus, né? Lembra daquela figueira quando estava florida? Florida não, cheia de folha. Todas as outras secas. E aquela que estava cheia de folhas, Jesus chega, olha, não tem fruto. Você está aparentando uma coisa que não é, então morre. Jesus não está preocupado com a aparência. Em terceiro e último lugar, cinco minutos eu tenho que acabar isso aqui. Em terceiro e último lugar, para nós servirmos no reino de Deus, nós precisamos compreender. Então, semear, observar e compreender. Olha o texto. É como um grão de mostarda, que quando plantada é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. É bom já começarmos a compreender que no reino de Deus as coisas não acontecem como no reino dos homens. Jesus está chamando para essa compreensão. No reino dos homens tem o jeitinho brasileiro. Agora, no reino dos céus, não tem o jeitinho brasileiro. Lá, jeitinho brasileiro não tem jeito. Então, vamos compreender as 2 verdades que aqui estão expostas. A primeira delas é que existe um processo. Verso 31 e o verso 32. Grão de mostarda, quando plantado, cresce. Eu focalizei só as partes que interessam para a gente observar o processo. Então, primeiro, tem que plantar. Depois, ele cresce. Depois, ele frutifica. Então, é como se Marcos estivesse narrando o ensinamento de Jesus, dizendo que Jesus estava falando para os discípulos, que no reino dos céus
Para tudo existe um tempo. O que vem à sua mente? Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, há tempo de abraçar, tempo de se afastar. Há tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Então, não é como nós pensamos. No reino dos céus não tem como pularmos as etapas. Em outras palavras, é isso. Não tem como pularmos etapas. Para sua informação e descanso, sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que não existe oração forte que nos tire das provas enquanto nós não formos provados, aprovados. Não tem. Não sei se é para a sua tristeza ou para a sua alegria, mas é isso. É bem isso. Enquanto nós não formos aprovados na prova que estamos, pode chamar a irmã Canela de Fogo. Pode chamar a irmã do reteté do siriri. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Não vai sair. Não vai sair. Não é porque lhe falta fé. Não, é porque Deus nos ama. E Ele quer tratar conosco. É por isso. No reino de Deus é como se Jesus estivesse dizendo, as coisas não acontecem do dia para a noite. Tudo precisa de um tempo. Você semeia, no outro dia a semente não está já um pé de árvore dando fruto. Não, para semear você tem que arar a terra. Depois tem que esperar dar uma chuva, joga a semente. Então para tudo tem um tempo, até que aquela árvore cresça e dê fruto. Por isso que essa geração fast food de evangélicos são enganados facilmente. Esses dias mandaram até um WhatsApp de uma pessoa que cobrava oração. Aí você, se fosse uma oração não sei de quanto tempo, era tantos reais. E eu não sei se aquilo é verdade, acho que é brincadeira. Só pode ser. Então, Deus não é um drive-thru de McDonald's. Se você for no Bob aqui, está demorando. Mas não é um drive-thru de McDonald's. Não, Deus não. Então, a maior parte das nossas orações, Deus não responde rapidamente. E graças a Deus por isso. Você nunca teve essa experiência? Eu já tive. Quantas vezes eu orava, Deus, muda ela, Senhor, olha como que ela está me fazendo sofrer, Deus, a mulherzinha. E orava, Deus, muda, Deus, e nada de Deus responder. E demorava para responder. E eu continuava orando. E de repente, na caminhada da oração, eu percebia que quem precisava mudar era eu. Não era Ellen. Por isso que muitas das nossas orações, Deus não responde na hora que a gente quer. Ele dá um tempo para a gente pensar. E a gente analisar e a gente perceber que quem precisa de mudança é quem está orando para que o outro mude. Olha como eu vejo as esposas rindo. Oh, glória, fala a Deus, não é assim? É, mas é bem isso. Então, talvez você pode até estar pensando aí que o processo de Deus é lento. Pelo contrário, o processo de Deus não é lento. Ele leva o tempo necessário para que a mudança aconteça em nosso coração. Você quer que a sua oração seja respondida rapidamente? Esteja disposto e disponível para que a vontade de Deus transforme o seu coração. Aí Deus vai responder rapidamente. É assim que funciona no reino de Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. Em segundo e último lugar aqui, que nós precisamos compreender
é que nem tudo nós conseguimos explicar. Verso 31 e verso 32. É a menor semente, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Quem é que explica esse negócio aqui? Como é que pode explicar um negócio desse daqui? Isso nos faz perceber que na caminhada Deus nos chamou para andarmos por fé. E nem tudo nós teremos explicações. Nem tudo. Nem tudo. Se você observar o conteúdo todo do texto, você vai perceber que ele menciona nem acordado, nem dormindo, nem de dia, nem de noite. Nós sabemos explicar a origem da vida de uma insignificante semente, um grãozinho de mostarda. Estão aí os cientistas querendo explicar a origem da vida sem Deus. Não vão conseguir nunca! Como é que pode um óvulo e um espermatozoidezinho sair um trabuco desse daqui? Fala a verdade, como é que pode? O que você está rindo? Você já olhou no espelho? Está rindo de mim? Olha lá você! Como é que pode? Quem que explica isso? Então, no reino de Deus, tem muitas coisas que eu não vou explicar. E no reino dos homens nós continuamos buscando explicações, não é? Então, eu vou dizer a verdade para vocês. Tem muitas coisas que eu não consigo explicar a vocês. Muitas coisas. Muitas coisas. Então, eu preciso, nesse momento todo, entender que se eu não explico todas as coisas, eu vou descansar diante, por exemplo, de textos como Daniel, Apocalipse. Eu não sei. Tem coisas lá em Daniel que eu não sei. Tem coisas lá no Apocalipse que eu não sei. Se você vier me perguntar sobre as duas naturezas de Cristo, eu não sei. Como é que pode num ser ter a natureza de Deus e a natureza humana? Eu não consigo te explicar isso. Se você vier querer saber sobre a ressurreição, eu não sei. Se você vier perguntar do céu para mim, por isso que eu digo, não tem como, eu não sei. Eu nunca fui lá. Irei. Tem uns dizendo, vai logo. Eu irei. Mas eu prometo que não voltarei para falar. Prometo. Se você quiser descobrir, vá também. Então, é assim que funciona no reino de Deus. Sabe para quê? Para que a gente se relacione com Deus, não por explicações humanas, mas se relacione com Deus por fé. Por quê? Porque Deus se agrada daqueles que, mesmo não tendo explicações, confiam que Ele é Deus. Isso aconteceu com Pedro. João capítulo 13, verso 7. Jesus foi fazer um lava-pé de Pedro, e Pedro falou assim, não faça isso não. Por que o senhor está fazendo isso? Aí Jesus olha, Pedro, hoje você não entende, mas chegará um dia que você entenderá. João capítulo 13, verso 7. Hoje existem coisas que estão acontecendo na sua vida que talvez você não entenda. Mas um dia você vai compreender, se Deus quiser. Né? Então eu concluo aqui, mencionando a você que diante do reino de Deus,
nós não podemos desprezar as pequenas coisas. Você percebeu isso? Diante do reino de Deus, nós não podemos desprezar as pequenas coisas. Por quê? Porque da menor semente, Deus pode fazer tornar-se a maior das hortaliças. Olha só que coisa fantástica. No reino de Deus, nós valorizamos as grandes coisas, os grandes títulos, as grandes marcas. E já foi comprovado pela operação carne fraca que as grandes marcas colocam até papelão para você comer. Olha que diferença do reino dos homens para o reino de Deus. Então, o reino de Deus é bem assim. Nós confiamos e, ainda que a semente seja pequena, ela cresce, mas cresce com uma finalidade. Qual é a finalidade última do texto que o Evandro leu? Abrigar. Abrigar. As aves vêm e se abrigam. É abrigar e não brigar. O que crente gosta e sabe fazer muito bem é brigar. Ô povo que briga, hein? É o tal do crente. Mas a boa semente, ela não briga, ela abriga. Que Deus possa gerar em nosso coração e que podemos verdadeiramente nos tornarmos um abrigo de Deus aos outros. E só poderemos ser abrigo de Deus aos outros se começarmos a semear a palavra de Deus, se observarmos as necessidades das pessoas que estão à nossa volta, então falarmos e servirmos, e se nós começarmos a compreender a missão que Deus nos deu. Que Deus nos ajude e nos fortaleça na implantação do reino de Deus aqui nessa terra e principalmente no quarto solo. Amém.